Aí. Então, boa noite aí para todo mundo. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver a respeito, né, daquele período entre a primeira, né, o final da Primeira Guerra Mundial e o início, né, o que acabou resultando, né, que acabou acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, né, conforme eu já mencionei outras vezes, a Segunda Guerra Mundial, né, ela é basicamente uma continuação da Primeira Guerra. Ou seja, porque nela nós vemos, então, vários elementos, né, que, de certa forma, foram uma continuidade de todo aquele contexto de disputa imperialista, né, entre os países da Europa, né, principalmente aqueles que possuíam, né, essa ânsia por obter colônias, né, tanto no continente africano quanto no continente asiático, né? Ou seja, então tudo isso, como eu enfatizei muito bem na aula passada, né, toda essa questão, né, de você buscar ampliar os seus territórios, né, buscando mais matéria-prima e também mais mercado consumidor, tudo isso, então, está relacionado a essa questão, né, do imperialismo, né, que foi algo muito característico, né, no processo de transição do século XIX para o século XX. Ou seja, então, toda essa estrutura do imperialismo, ele afetou diretamente, né, na organização do espaço mundial naquele momento, né? E, consequentemente, quando a gente tem, né, o início da Primeira Guerra Mundial, né, e depois, né, com tudo aquilo que aconteceu nesse conflito, né, é, Itália, França, Inglaterra de um lado e, por outro lado, né, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né, e tudo isso acabou resultando também numa série de novas configurações territoriais no continente europeu, né? Então, tudo isso, né, ele vai influenciar em toda essa questão, né, dessa rixa, né, que existia, então, entre os países europeus naquele momento, né? Só lembrando que, quando a gente fala, né, da Primeira Guerra Mundial, né, devido a toda uma questão da sua política interna, que também estava passando por um momento muito tenso, a Rússia, né, teve que deixar, de forma, né, muito abalada, a primeira Guerra Mundial, né? Justamente por toda a convulsão política que ela passava naquele momento, né? Onde, em 1917, acabou resultando, então, na retirada, né, do czar do poder, e começou, então, a ser instaurado uma nova forma, né, de organização política, né? Lógico que depois, então, a gente tem a própria guerra civil, né, dentro da Rússia, assim que o czar ele foi tirado do poder, né, aquela disputa entre os mencheviques com os bolcheviques, né, onde os bolcheviques é que conseguiram, então, liderar todo esse processo de avanço da estrutura comunista, né, na Rússia, que depois, né, com a própria estrutura, se tornou a União Soviética. Então, a gente tem essa configuração no continente europeu naquele momento, né? E lógico que os Estados Unidos, a partir do momento em que eles deixam de lado, né, a sua questão isolacionista, né, porque se a gente pegar a própria, né, estrutura
territorial, né, do continente americano, né, ele está totalmente afastado, né, de toda aquela confusão que estava acontecendo no continente europeu, né? Mas aí uma série de fatores, né, acabou resultando então na própria entrada, né, dos Estados Unidos na Primeira Guerra, né, onde uma das principais justificativas que eles acabaram utilizando é que os alemães eles estavam então organizando, né, de forma muito estratégica uma tomada de uma parte do território mexicano. Então, para a opinião pública americana, o presidente dos Estados Unidos ele acabou então utilizando essa narrativa, né, de que os alemães eles estavam então com esse plano, né, de ameaçar essa hegemonia dos Estados Unidos naquele momento aqui no continente americano, né? Então isso foi algo, né, de grande destaque que acabou então resultando na entrada dos americanos na Primeira Guerra. Eles mandaram lá em torno, né, de 2 milhões de soldados, né, para as frentes de batalha lá na Europa, né? Só lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela não foi uma guerra móvel, né? Ela foi mais uma guerra de trincheiras, né? Totalmente diferente as formas de combate, né, que depois vieram na Segunda Guerra Mundial, né, que foi uma guerra já de uma mobilidade muito maior e também de uma proporção bélica, né, incomparável com o que aconteceu na Primeira Guerra. E né, a entrada dos americanos na guerra, né, juntamente com o processo de fornecimento de armamentos, né, para os países, né, aliados que estavam no combate naquele momento, né, foi essencial, então, para o início da construção hegemônica dos Estados Unidos, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai focar, então, bem nessa questão, né, da primeira, esse processo de transição até a Segunda Guerra Mundial. E também, né, como que se deu o processo, né, de surgimento de figuras, né, como o Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha, né? Eles, na verdade, nada mais são do que fruto daquele nacionalismo que foi muito característico, né, de toda aquela questão imperialista, conforme eu mencionei na aula passada, ou seja, essa questão, né, esse patriotismo, esse nacionalismo de se considerar muito melhor, né, devido à sua raça, você ser muito melhor, né, do que a população do país vizinho, consequentemente, dessa forma, então, justificando o fato de você ter que aumentar o seu território, ou seja, por essa superioridade, né, que eles colocavam naquele momento racial, né, só lembrando que o conceito de raça ele é inexistente, né, ele não tem uma comprovação científica, mas naquele momento, né, do imperialismo, ali na transição século XIX para o século XX, isso era algo muito comum, né, você utilizar esse termo raça, né, justamente para se colocar de forma superior à população dos países vizinhos. Então, dessa forma, esse nacionalismo, né, que resultou na Primeira Guerra Mundial, ele ainda continuou, né, de certa forma, na estrutura da sociedade, né, principalmente, né, da sociedade alemã, né, esse nacionalismo ele não se desfez com a derrota alemã na Primeira Guerra, e isso, então, foi fundamental para o surgimento, né, de figuras como o Hitler, né? E, por outro lado, na Itália,
que na Primeira Guerra lutou contra a Alemanha a favor, né, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, os italianos, então, eles acabaram, né, não concordando com o que foi colocado no Tratado de Versalhes, né, eles acharam que eles saíram na desvantagem, né, eles não obtiveram nenhum ganho territorial significativo, né, então isso permitiu também o surgimento, né, do Mussolini naquele núcleo, né, operário nacionalista lá na Itália, né, vinculado principalmente então com esse discurso, né, nacionalista, ou seja, de você tentar recuperar, né, toda aquela estrutura social, né, da grande Itália, né, que, segundo Mussolini, era a mais perfeita herança, né, do grande império romano, né, que se estabeleceu lá durante o, a Idade Antiga, né? Então, o Mussolini, né, e toda a sua construção ideológica, então, tentava trazer esse nacionalismo e apelava, então, para essa questão, né, de transformar novamente a Itália da mesma forma que foi o grande Império Romano, ou seja, os italianos, eles eram, então, os grandes herdeiros daquele grande Império Romano, né? Então, Mussolini se achava, né, na condição e também no dever de promover a Itália novamente no centro, né, de toda a questão da Europa naquele momento, ou seja, de você tornar novamente a Itália gigante, né, da mesma forma que foi o Império Romano. Né, e para isso, logicamente, eles achavam fundamental a ampliação dos territórios e, consequentemente, a obtenção de colônias, né? A Itália vinculado principalmente a esse olhar, né, sobre várias partes do território africano, né? Então, tudo isso acabou se concentrando e sendo resultado daquele nacionalismo lá do início do imperialismo. Agora, então, eu vou passar aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro, um pequeno documentário que vai retratar muito bem esse período que eu estou destacando nessa aula. A história da Segunda Guerra Mundial. O caminho para a guerra. Distribuição Sinapse. É fácil olhar para o passado, estudar a história da guerra e descobrir relatos dramáticos de façanhas heróicas, proezas ousadas, megalomaníacos do mal e ditadores cruéis. E de repente, você se sente completamente desligado de tais eventos. As guerras turbulentas que aconteceram há tanto tempo parecem ter pouca relação com a realidade. E com frequência, parecerão
lendas. Se você considerar os conflitos da Grécia Antiga, as batalhas de Troia ou as conquistas de Alexandre o Grande na dominação do mundo, o que sabemos hoje geralmente é devido mais às interpretações recentes de cineastas. A guerra é para os heróis, a glória e as histórias grandiosas. E, invariavelmente, os verdadeiros horrores do conflito humano se perdem na história. E mais, o velho provérbio de que a história é escrita pelos vencedores é extremamente correto, ou era, até o uso mais amplo da fotografia se desenvolver no curso do século XX, pintando uma imagem bem diferente. Então, para realmente compreender o conceito da guerra em uma escala global, os anos de 1939 a 1945 da Segunda Guerra Mundial dão talvez a primeira visão completa da falta de humanidade do homem para com o homem, junto com a bravura e o heroísmo, que mostram as piores e as melhores facetas da natureza humana. Incrivelmente, há imagens de arquivo de cada estágio desse conflito, e quando pensamos nos eventos da Segunda Guerra Mundial cronologicamente, essa série de programas vai fornecer uma linha do tempo definitiva. Esse é o passado com o qual realmente podemos nos identificar, revelando uma história cheia de sobreviventes, que ainda contam histórias de camaradagem, dificuldade, sofrimento e, infelizmente, da futilidade da batalha. No entanto, já estamos nos adiantando porque, pelo simples fato dessa ser a Segunda Guerra Mundial, os eventos da Primeira Guerra Mundial são cruciais para vermos as causas e os efeitos de tudo, desde a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha até o presidente Truman, dos Estados Unidos, dar a ordem para bombardear Hiroshima. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918, geralmente é chamada de a Grande Guerra, apesar de ter havido pouca coisa grandiosa nela. Ela também foi chamada de a Guerra para Acabar com Todas as Guerras, que é um nome tragicamente equivocado do ponto de vista atual. Os números de feridos estão entre os 40 milhões de pessoas, e pelo menos metade desses feridos acabaram morrendo. Essa tal Grande Guerra terminou com um armistício às 11 da manhã de 11 de novembro, o 11º mês de 1918. Depois disso, o vencido Império Germânico teve sua própria revolução interna, levando ao fim a monarquia e tornando a Alemanha uma república. Mesmo depois do armistício ser assinado, as forças vitoriosas ainda mantiveram bloqueios pelo país. Isso reduziu bastante as importações e exportações, o que pouco ajudou a Alemanha em sua reconstrução. Em 1919, representantes de todo o mundo se encontraram em Paris para restaurar um sentido de ordem, harmonia e unidade mundial. O objetivo principal era evitar que outra guerra dessas proporções acontecesse de novo, e a Liga das Nações foi formada. O tratado oficial que marcou o final da Primeira Guerra Mundial veio pouco depois da Conferência de Paz em Paris e formou a espinha dorsal da Liga das Nações. O Tratado de Versalhes foi escrito pelos vitoriosos aliados e assinado por todas as partes em 28 de junho de 1919. Mas muitos historiadores acreditam que esse tratado bem intencionado ajudou mais a provocar a Segunda Guerra Mundial do que evitá-la. Assinado na magnífica Galeria dos Espelhos em Versalhes, o único país que não pôde fazer parte do processo foi a Alemanha. As repercussões e altas penalidades impostas foram impraticáveis e criaram um sentimento nacional de ressentimento e vingança. Foi essa falta de percepção que um dia permitiu que a visão extremista de Adolf Hitler fosse não só ouvida,
como também praticada. Vocês viram, então, pessoal, né, se não me engano, acho que na aula que a gente, né, da disciplina de Geografia Econômica da População, que a gente trabalhou com Keynes, né, então o Keynes ele teve, né, na composição desse tratado, né, de Versalhes, né, pelo lado dos ingleses, né, e naquele momento, né, lá durante as negociações, ele, né, já alertava que a Alemanha, né, ela não iria conseguir, jamais ela conseguiria pagar, né, todas aquelas reparações que estavam sendo colocados, né, dentro desse tratado. E ele, então, já Professor, dava... Então, oi? esse tratado era pedindo a paz, assim? Isso, exatamente. E ele uma forma também de garantir, né, que não haveria outros conflitos futuramente, né? Mas, né, como foi mencionado aqui, esse tratado, né, na verdade, ele teve o efeito contrário, né? Porque ele aumentou a tensão, né, principalmente dentro da Alemanha, né, fazendo então surgir pessoas, né, como o Hitler, né, que apelavam então para esse nacionalismo alemão, né, e também da mesma forma, né, nesse momento, né, no final da Primeira Guerra, foi criado a Liga das Nações, né, seria, né, um exemplo seria como se fosse a ONU hoje, né, um conjunto, né, de países que tem as suas diretrizes, a sua legislação, para tentar manter um equilíbrio a nível global, né? Mas essa Liga das Nações, ela acabou falhando nesse aspecto de manter esse equilíbrio, né, principalmente entre os países, né, que estavam ali naquele centro do conflito, né, onde houve a Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, nessa ânsia de punir os alemães, né, pela Primeira Guerra e tentar a todo custo fazer com que eles pagassem, né, todo o prejuízo, né, principalmente o prejuízo francês, né? Só lembrando que boa parte da Primeira Guerra, né, ela acabou ocorrendo, né, em território francês, de certa forma, de você tentar, então, essa reparação, né, por todo o atraso econômico, né, que viria, então, nos anos posteriores da França em virtude aí desse conflito, né, mas, né, conforme o Keynes ele alertava naquele momento, né, que essa própria questão de você tentar forçar a Alemanha a pagar essa dívida, né, você faria com que a Alemanha não conseguisse, então, engrenagens efetivas para começar um desenvolvimento econômico, né, que elevasse, então, a condição de vida, né, do povo alemão, consequentemente, né, com um aumento de renda, porque justamente o Keynes acreditava que se você, né, desse essas condições, né, para uma população melhorar de vida, você conseguiria, então, amenizar as tensões políticas e sociais, né? Mas o que a gente viu foi totalmente o contrário, né? Só lembrando que o Keynes, infelizmente, ele não estava naquele momento no primeiro escalão, né, dos diplomatas ingleses que fizeram, né, a negociação do Tratado de Versalhes, né? O Keynes estava apenas ali como um orientador, mas de segundo escalão, né? Tanto que depois, né, desse tratado,
o Keynes ele escreveu um livro justamente para alertar essas nações europeias do perigo que estava por vir futuramente, né? Tanto que foi isso que acabou se realizando, né? Que lá, né, onde começa a Segunda Guerra Mundial, né? Com essa ascensão, né, novamente do nacionalismo alemão, né, que acabou ficando ali, né, entre pequenas camadas, né, da sociedade alemã, mas que ressurgiu com muita força, né, com toda a construção ideológica do Hitler naquele momento, né? Então, o Keynes ele já chamava a atenção para isso, já alertava os governantes da França, da Inglaterra, sobre toda essa construção, mas infelizmente, naquele momento, França e Inglaterra, eles estavam mais preocupados em fazer a Alemanha pagar essas dívidas de guerra e também, de certa forma, eles estavam ainda mais preocupados com o comunismo que estava, né, se espalhando, principalmente nessa parte oriente, né, do continente europeu, ou seja, naquele momento, então, o Partido Comunista já tinha tomado conta, né, ou seja, a União Soviética era uma nação, né, aos moldes, né, do que havia sido estabelecido através da Revolução Comunista de 1917. Então, eles estavam com muito mais medo do comunismo, né, e não estavam enxergando o que estava nascendo, né, renascendo novamente na Alemanha naquele momento. Então, é aí que a gente percebe o grande equívoco, né, da França e da Inglaterra naquele momento, né, e isso vai ter repercussões imensas, né, por toda a escala global a partir daquele momento. E não foram só os alemães que ficaram insatisfeitos com o resultado. A Itália achou que devia ter se saído melhor, e o Japão imperial ficou infeliz por não conseguir partes na China. Agora sabemos que esses três países, a Alemanha, a Itália e o Japão, formariam uma perigosa aliança, se unindo em uma coalizão para exigir o território e o respeito que achavam que o Tratado de Versalhes havia lhes negado. As coisas ficaram ainda piores porque a Alemanha também foi forçada a assumir sozinha a responsabilidade pelo conflito, pagar enormes somas em dinheiro às nações aliadas pelo estrago que a guerra havia causado e entregar terras a grupos étnicos específicos para que formassem novos países. Parte do trato também exigia que a Alemanha dispersasse os militares e a fabricação de muitos armamentos foi proibida. Para uma nação orgulhosa com tradição de construir impérios, o tratado representou insulto e prejuízo. E como dizem os livros de história, um acordo de qualquer tipo só teria efeito se todas as partes envolvidas tivessem algo a ganhar com a adesão a ele e sentissem que, sendo vitoriosas ou derrotadas, a justiça estava sendo feita. No final da Primeira Guerra Mundial, a maioria das nações envolvidas e seus cidadãos desenvolveram uma mentalidade pacifista, que não queria vivenciar os horrores da guerra novamente. No entanto, havia aqueles que, infelizmente, foram inspirados pela experiência, e dois dos mais famosos desses homens eram Adolf Hitler e Benito Mussolini. Com visões distorcidas e uma afeição pelo fascismo, eles ofereceram perigo à tão desejada ideia de paz mundial. E nenhum dos dois demoraria a subir ao poder. Em 1919, imaginava-se que todos os estados europeus no futuro seriam democráticos na estrutura e, portanto, teriam a mesma opinião e seriam amantes da paz para fazer a máquina da Liga das Nações funcionar efetivamente. Mas isso seria bem mais um sonho que uma realidade.
Mesmo assim, a Europa se recompôs e em uma década havia retomado os mesmos níveis de produtividade que possuía em 1913, antes da Primeira Guerra Mundial começar. Mas essa prosperidade duraria pouco e depois da quebra de Wall Street, em 1929, o mundo todo encarou um período da história que ficaria conhecido como a Grande Depressão. Para o povo alemão, já atingido fortemente pela grande dívida da guerra trazida pelo Tratado de Versalhes, esse foi um golpe terrível em sua economia, já aos pedaços. No entanto, o que era má notícia para o alemão comum nas ruas foi bastante vantajoso para Adolf Hitler, e ele foi rápido em aproveitar a chance de subir ao poder. Esse programa se chama O Caminho para a Guerra, e não há ninguém mais ansioso para seguir esse caminho que Adolf Hitler, que ironicamente era austríaco de nascimento. Nascido em 20 de abril de 1889, na pequena cidade de Braunau am Inn, filho de Eloi e Clara Hitler, Adolf se saía muito bem na escola e perdeu os pais enquanto ainda era jovem e se viu sozinho em Viena, lutando para sobreviver no mundo como artista. Já culpando os outros por seus problemas, junto com o grupo de austríacos antissemitas do qual fazia parte, os judeus se tornaram alvo de sua ira. Hitler desprezava as autoridades austríacas por permitirem que os judeus ocupassem posições no poder. E enquanto sua sorte ia de mal a pior, até que ele estivesse vivendo nas ruas, fracassado como artista, seu desagrado com a Áustria e com os judeus ia ficando mais profundamente arraigado que nunca. Na primeira oportunidade, Hitler deixou a Áustria e em 1913 ele foi para a Alemanha, se mudando para Munique. Quando a Primeira Guerra Mundial foi declarada no ano seguinte, ele pediu permissão para lutar no exército alemão e se tornou rapidamente um patriota feroz. Servindo nas trincheiras, Hitler, junto com muitos camaradas alemães, ficou enojado quando o governo alemão se rendeu em 1918. E depois da guerra, se uniu a eles para lutar pelo retorno de sua terra adotiva a uma posição de poder. Não foi muito depois do Tratado de Versalhes ser ratificado que Hitler começou sua carreira política. Falando em uma reunião do Partido dos Trabalhadores Alemão, sua oratória foi logo percebida. Ele rapidamente assumiu o partido, que ficou mais conhecido como Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, e os nazistas estavam a caminho. Pessoal, sobre, né, o partido nazista, então eles, né, utilizaram, né, o termo socialista justamente para tentar trazer, né, para esse partido justamente aquela camada mais forte, né, dos trabalhadores alemães, né, que eles já possuíam, né, uma força muito grande, né, dentro dessa classe operária. Então, isso nada mais foi, né, do que uma estratégia, então, para você congregar determinadas forças, né, só lembrando que, né, inclusive no livro, né, do Hitler, o Mein Kampf, ele coloca, né, de forma muito destacada, né, que ele quer, a todo custo, eliminar o fantasma do comunismo, né, em todo o mundo, né? Então, muitas vezes, né, a gente tem alguns picaretas, né, aqui no Brasil, que tentam, né, enfatizar que porque o nazismo é de esquerda, porque não sei o quê, e tentam construir essa narrativa, né, que é totalmente infundada, né, tanto que, não sei se vocês viram, né, mas a informação, né, dessa discussão aqui do Brasil, né, chegou até os
vários, né, estudiosos alemães, e eles consideravam, né, isso um absurdo, né, os picaretas, né, aqui do Brasil, considerar o nazismo como algo, né, da esquerda, né, algo, ou seja, algo totalmente, a realidade, né, naquele momento, ela desconstrói, mas, né, como a gente observa de um tempo para cá, infelizmente, são essas falsas, né, narrativas que tentam, então, ganhar, né, o senso comum da maior parte da população. É esse o contexto que a gente acaba vendo nesse momento. Né? E isso, né, de surgir figuras nacionalistas totalmente autoritárias, isso é muito comum em todo mundo, né, em cada um dos ciclos, né, conforme a gente já viu nas aulas, né, de geografia econômica, né, dos ciclos, né, de Kondratiev. Esse nacionalismo, essas figuras, assim como o Hitler e Mussolini, eles surgem justamente nos momentos, né, de crise econômica, ou seja, nas fases B, nas fases recessivas desses ciclos longos, se a gente pegar, né, tendo como base a interpretação do Kondratiev, né, a respeito da dinâmica do modo de produção capitalista. Então, é isso, né, que a história ela nos demonstra, ou seja, nos momentos de crise, ou seja, que eu tenho essa fragilidade da economia que vai afetar fortemente, né, toda a sociedade, escolhe-se então um inimigo principal, né, e atrás desse discurso, né, de um inimigo em comum, surgem então essas figuras, né, que tentam então de toda forma congregar vários tipos de forças sociais, né? E essa foi a estratégia do Partido Nazista, né, nesse momento, né, de colocar lá o socialismo, né, como uma forma de você trazer então esse operariado alemão que era muito organizado naquele momento, justamente, né, por toda a herança, né, do socialismo utópico e depois do socialismo científico, lá com o Marx na segunda metade do século XIX. Então, a sociedade, o operariado alemão já possuía, então, essa forma de organização. E o Hitler, né, através disso, ele tentou, então, trazer esses trabalhadores justamente, né, para dentro desse discurso do Partido Nazista, né, que acabou criando, né, toda essa ilusão de que todos os males, né, que a Alemanha tinha passado a partir da Primeira Guerra Mundial estava vinculada, né, principalmente à figura dos judeus, né? Só lembrando que nesse momento os judeus eles ocupavam então altos cargos, né, políticos, também no meio acadêmico e principalmente na esfera financeira. Ou seja, então Hitler ele construiu então todo aquele discurso de que os judeus eles eram então um povo que somente se aproveitava, né, de todas as nações, né, que os judeus não possuíam nenhuma base nacional, né, que eles apenas pensavam no seu próprio lucro, ou seja, como eles possuíam essa ligação com a esfera financeira, o Hitler, então, a partir da sua construção, a partir da sua perspectiva, ele acabou, então, criando esse discurso de que essa esfera, essa burguesia judia, é que foi altamente prejudicial e que trouxe, então, todo esse contexto de pobreza para a Alemanha naquele momento. Então, é a partir disso que essa figura, infelizmente, surge na história mundial.
Em 1923, Hitler sentiu que os meios políticos eram muito lentos e tentou um golpe militar em uma cervejaria de Munique, que acabou sendo um desastre. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, mas sua popularidade já estava estabelecida e ele só cumpriu 13 meses. Durante esse tempo, ele escreveu Kampf, contando todos os seus planos para uma nova Alemanha. E é claro que isso o colocava na posição perfeita para oferecer a salvação à Alemanha no início dos anos 30, quando as terríveis dificuldades da depressão realmente começaram a incomodar, e pessoas racionais que considerariam Adolf Hitler um fanático começaram a acreditar no que ele dizia. Foi o que aconteceu quando se tratou da reconstrução do militarismo alemão, que forneceu muitos empregos necessários, mas era totalmente proibido pelo Tratado de Versalhes. Depois do incêndio do Reichstag, em 1933, Hitler culpou os comunistas pela tentativa de destruir o governo alemão e logo depois subiu ao poder. Sua posição foi garantida quando o presidente Hindenburg morreu em 1934, e nessa altura o poder de Hitler se tornou absoluto. O Führer alemão agora tinha os títulos de chefe de Estado, comandante em chefe das forças militares alemãs, chanceler e chefe do partido nazista. Não havia dúvidas, Hitler reinava supremo e começou a construir seu império com velocidade alarmante. Em 1935, as fileiras do exército tinham inchado em mais de 500 mil e a produção de armas e munição foi retomada. E também a Renânia, a região na fronteira oeste da França, foi reocupada por unidades militares. Essa região foi desmilitarizada depois da Primeira Guerra Mundial. Mas apesar da violação de tratado após tratado, pouco foi feito pelo resto do mundo para controlar o novo regime militar alemão. Apesar da ameaça que Hitler agora representava, os ingleses e os franceses não agiram. Na verdade, Hitler estava bastante vulnerável nessa altura, mas os aliados não perceberam. Evidentemente, ganhando confiança, Hitler começou a acelerar o processo, e antes que houvesse chance de alguém fazer qualquer coisa, os nazistas marchavam pela Europa. Quando o ingresso nazista em Berlim, Hitler anunciou suas intenções de marchar para a Tchecoslováquia, a comemoração foi enorme. E em 1938, o novo primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain foi forçado a fazer algo a respeito da agressão alemã. Mas Hitler pôde ganhar tempo, porque Chamberlain era totalmente contra a guerra, inclinado a pagar qualquer preço para não lutar. Em setembro, ele voou para Munique para encontrar Hitler, o líder italiano Mussolini e o premier francês Édouard Daladier. Para Chamberlain, o caminho era de paz, e enquanto os cidadãos ingleses se preparavam para a guerra, só por precaução, seu primeiro-ministro concordou em uma solução pacífica com Hitler. Abrindo mão ao ditador alemão de algumas terras na Tchecoslováquia, ele não entregaria mais nada. E quando o Tratado de Munique foi assinado, Chamberlain voltou para casa triunfante, dizendo que carregava um papel que assegurava a paz e não a guerra. Chamberlain foi recebido como herói, mas o colega Winston Churchill não estava convencido. Ele disse que a Grã-Bretanha e a França tinham que escolher entre a guerra e a desonra. Para Churchill, ambas as nações tinham escolhido a desonra e ele previu que haveria guerra. Então, em 15 de março de 1939, sem aviso, os nazistas marcharam para a Tchecoslováquia. E quando Praga caiu, os piores medos de Winston Churchill se mostraram bem fundados. E Chamberlain teve que encarar o horror do que viria pela frente. Com grande velocidade, Hitler olhou para a vizinha ao leste da Alemanha, a Polônia. Mas com o real perigo de os russos atacarem seus soldados nazistas, ele tinha que planejar seu próximo passo com muito cuidado. Apesar de aliados improváveis, Hitler firmou um pacto de não agressão com o líder russo Joseph Stalin.
E o caminho para a guerra estava aberto. Não havia dúvida. Outro fato que é muito importante também, pessoal, né, que quando o Hitler, né, ele toma o poder lá em 1933 na Alemanha, então ele começa, né, uma série de investimentos, né, estatais, principalmente no setor bélico alemão, né? E automaticamente isso faz com que você crie, né, uma série de empregos nesse setor, né? E só lembrando que, né, você, né, de certa forma, injetando esse dinheiro do Estado, né, na indústria bélica, automaticamente você precisa de uma indústria de base, né, que vai fornecer vários tipos, né, de equipamentos que vão ser utilizados nessa indústria bélica, ou seja, uma coisa, né, foi puxando a outra, ou seja, o Hitler, ele teve então essa capacidade de criar essas várias, o que a gente chama economias de escala, né? Ou seja, quando você tem, né, um detentor, né, você faz um investimento e você cria condições para o surgimento, né, de outras indústrias, né, paralelas a essa que vão fornecer então equipamentos, instrumentos que vão ser utilizados nesse setor industrial. Então foi basicamente isso, né, que o Hitler fez a partir do momento então que ele toma o poder na Alemanha, né? E consequentemente, né, se a população alemã que até então estava enfrentando um momento de depressão econômica muito grande, né, com falta de alimento, né, falta de emprego, né, então o Hitler dessa forma, né, essa política econômica dele altamente agressiva nesse sentido de você ampliar esses investimentos industriais, você cria, então, uma série, né, de empregos para a população alemã e, automaticamente, você começa um processo, né, de desenvolvimento econômico. Você passa, então, a melhorar a renda de boa parte dessa população. Então, os alemães, naquele momento, né, observando tudo aquilo que eles tinham passado em anos anteriores, principalmente na década de 20, né, com toda aquela questão e reflexo da crise, né, de 1929, eles olham, então, para esse contexto, né, de quando Hitler entra e passa a melhorar essa estrutura da sociedade alemã com emprego, com alimento, logicamente, então, que eles passam a acreditar que aquela figura, né, totalmente autoritária era uma das chaves, né, para tornar a Alemanha grande novamente, né? Ou seja, então o Hitler passa a trabalhar, né, com o seu setor, né, de propaganda encabeçado pelo Goebbels, né? Você então tenta a todo momento fomentar essa questão do nacionalismo, de que o povo alemão era o povo escolhido, né, e que para isso era necessário você ter essa ampliação desse espaço vital da nação alemã, justamente por essa questão que eles tinham naquele momento de que o povo alemão, a raça ariana, era superior às demais e que por isso elas tinham que subjugar aos seus domínios todas as outras populações dos demais países da Europa. Ou seja, então, você melhora a economia do país e isso acaba facilitando, então, para você construir toda essa narrativa ideológica que foi a principal base do nazismo naquele momento e a principal base, né,
de boa parte da população alemã acreditar que aquele era um caminho realmente verdadeiro, né, da construção da grande Alemanha. Então, isso é um fato muito importante que a gente tem que considerar quando a gente vai analisar, né, essa dinâmica territorial da Europa naquele momento. Então, a gente tem que considerar esse aspecto econômico. Dúvidas de que os ingleses e os franceses se veriam obrigados a ajudar a Polônia se houvesse uma invasão alemã por causa dos pactos já existentes. Mas Hitler tinha aproveitado bem o tempo e estava pronto à espera para encarar qualquer consequência e tudo mais que as forças aliadas pudessem usar contra ele. Nas primeiras horas da manhã de 1º de setembro de 1939, uma força alemã enorme de mais de 1 milhão de soldados, apoiada pelas aeronaves táticas e pelas divisões de tanques Panzer em terra, foi mobilizada e invadiu a Polônia usando uma Blitzkrieg de 3 frentes. O termo Blitzkrieg significa simplesmente ataque relâmpago. Era uma manobra tática militar desenvolvida por um oficial do exército chamado Heinz Guderian e aperfeiçoada pelo próprio Hitler, baseada na surpresa e na velocidade. Ela utilizava soldados e tanques em terra e aviões davam cobertura pelo ar. O fato de Hitler ter assumido um novo plano tão radical foi devido às suas experiências na Primeira Guerra Mundial, onde pouco progresso foi feito em meses. O oposto era verdade na Blitzkrieg, já que o objetivo era entrar rapidamente e criar caos e pânico, usando velocidade, coordenação e movimento tático. Bombardeiros Stuka chegavam primeiro para isolar a área-alvo. Isso era feito destruindo as linhas férreas e centros de comunicação, que faziam com que ninguém pudesse pensar em montar uma defesa antes que chegassem os tanques e a infantaria para completar a ocupação. Pode fazer um pequeno intervalo aí de uns 10 minutinhos para vocês tomarem uma água aí? Pode ser? Aí a gente continua daqui a pouco.